Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Big Talks, cujo tema vai ser análise de início de 2021 e o que esperar para o final deste ano. Obrigada, temos aqui o meu colega, o João Lampreia, que nos vai dar a sua visão, a visão do banco, daquilo que é a expectativa de final do ano. Sejam bem-vindos. Obrigada. João, passo a palavra. Ok, obrigado. Obrigado, deixa-me só ver. Ok, estão a ver bem, não é? Dê-me só o feedback, estão a ver bem. Cara e ecrã, não é? Está tudo ok, não é? Ok. Portanto, obrigado, Ruth, pela introdução. Gabriela, obrigado. Já vamos retomar a conversa. Portanto, a ideia, nós temos aqui uma sessão que no limite estará até aos 60 minutos e, portanto, eu terei uma dissertação à volta de 35, entre 35 a 40 minutos. Na realidade, vamos tentar revisitar os principais temas macro e de mercado que anunciámos no início deste ano e percebemos agora no final de setembro como é que as coisas correram, face àquilo que nós havíamos previsto e de facto o que é que nós podemos esperar até final do ano ou pelo menos até a entrada de 2022. E portanto, para quem me conhece, eu sou estatísta do banco, e portanto tive mais de 12 anos no banco e neste momento e tive 14 anos no research e portanto estou muito familiarizado com este tipo de considerações, já faço este tipo de apresentações há mais de 12 anos. Portanto, a melhor forma de recomeçarmos isto é essencialmente recuperar as três chaves principais que nós tínhamos do ponto de vista para a evolução macroeconómica deste ano. E uma delas era um coque, a meu ver, era bastante evidente, mas que não era nada consensual, que era precisamente pelas razões que nós tivemos no ano passado, em que a China foi um grande top performer o ano passado. Eu considerava, à entrada deste ano, que a China havia um grande risco na China. E nós, felizmente, elucidámos que havia claramente um grande risco na China. Eventualmente, eu estava relativamente bearish, mas eventualmente não tão negativo como de facto a realidade se veio a comprovar. A razão para a qual eu estava estruturalmente negativo no início do ano estava muito relacionado pela desaceleração estrutural da China, porque temos que ver que em 2020 a China foi a primeira a economia do mundo a entrar, portanto, em recessão, e foi obviamente lá que surtiu o run do vírus Covid, e portanto foi muito a lógica first in, first out, ou seja, a China foi a primeira a entrar na recessão, foi a primeira a sair da recessão, foi a primeira a lançar os estímulos, foi a primeira a retirar os estímulos, foi a única economia no mundo que no final de 2020 crescia já acima do potencial de longo prazo, e no final do ano já era claro, aliás tivemos uma reunião do Governo Central para o plano estratégico dos próximos 5 anos da China, em que era evidente que iria haver uma retração muito forte do ponto de vista de apoio da política fiscal e da política monetária e que iria obviamente penalizar bastante a evolução do mercado da China. E portanto a China pode ser também, de certa forma, um leading indicator do que o mundo pode vir a conhecer nos próximos 6 a 18 meses. Não quer dizer que o seja, porque obviamente a China também, em algumas considerações, de certa forma, um black box para olhar para aquilo, mas de facto é muito interessante que nós estamos estruturalmente negativos na China, e se nós olharmos até março, em que a China ainda performou à volta de 20%, foi essencialmente devido a estas situações, por questões relacionadas com a produtividade estrutural da China, que estava claramente subpar, com problemas estruturais, alavancagem do sistema, debilidades macroestruturais e, de certa forma, a retirada dos estímulos fiscais e monetários em relação a tudo o resto. E, neste momento, a política da China está em contraciclo e vamos ver isso para a frente. E, portanto, isto a meio do ano, a nossa visão provou-se bastante certa, mas o view bearish para a China ainda se tornou ainda mais negativo pela questão do crackdown no relatório, que nós sabemos depois afetou essencialmente uma variedade de setores, desde o real estate, mas com particular incidência o setor tecnológico, e nós conhecemos todos o que aconteceu com as big tech listed da China, as Tencent, Alibaba, etc., que estão aqui mais de 50% nos últimos meses, e é muito interessante. E, portanto, ou seja, esta extensão do crackdown no relatório não estava dentro do nosso horizonte de investimento, mas só veio, de certa forma, penalizar ainda mais uma visão que nós já tínhamos negativa para a China. Em relação à Europa e Estados Unidos, nós tínhamos uma visão claramente positiva, um upswing cíclico bastante forte, portanto, os Estados Unidos estava a crescer, este ano poderia crescer até 7%, não vai crescer 7% pela questão da variante Delta no último mês, 2 meses, que desacelerou, de certa forma, a trajetória de recuperação económica, mas vai crescer essencialmente 6%. Estamos a falar da economia americana crescer aos níveis mais elevados desde o início da década de 80. E, portanto, a inflação, que é um tema central, e nós estamos mais ou menos a meio da discussão da inflação, ou seja, estamos a viver um período de inflação transitória ou um período de inflação mais estrutural e mais duradouro no tempo. Aliás, há alguns riscos de estagflação, ou seja, temos inflação
acima do crescimento real. Portanto, o crescimento real é o crescimento nominal, portanto, é o crescimento ajustado à inflação, e nós podemos ter crescimento real abaixo dos níveis de inflação. Não é o nosso cenário base, mas é de facto um risco que nós podemos assistir no próximo ano ou dois. Mas de qualquer forma, esta discussão da inflação está mais ou menos, ainda nem sequer chegámos ao intervalo. Eu advogo que estou dentro da opinião partilhada essencialmente pelos tipos dos bancos centrais, desde o Sr. Paulo à Sra. Lagarde, em que advogam que claramente há aqui uma recuperação da procura agregada muito forte e aquelas chamadas disrupções das cadeias de valor que têm levado a inflação para cima, e depois temos comparáveis de year on year, ou seja, comparáveis nos últimos 12 meses, que estão muito deprimidos. Portanto, obviamente os comparáveis das commodities há um ano atrás ainda eram muito deprimidos pelo efeito pandémico e agora já estão de certa forma normalizados, mas as leituras de inflação estão, enfim, distorcidas para essa via. E o terceiro, que era particularmente importante, e este também não era nada consensual, o ponto 2 era relativamente consensual, o ponto 1 não era consensual, o ponto 3 também não era consensual. E eu aqui estou a falar mesmo em termos de banco, nós temos tanto na gestão de ativos como no comitê de investimento, nós não tínhamos todos uma visão clara. Alguns advogavam a partir do Jackson Hole como eu, outros eram mais para início do próximo ano, mas eu sempre vi em que o tapering do Fed, ou seja, o anúncio da redução do programa de compra de ativos, como vocês saberão, o Fed está a comprar cerca de 120 mil milhões de dólares em ativos financeiros todos os meses, 80 mil milhões em obrigações do Tesouro e 40 mil milhões em obrigações, enfim, hipotecárias, chamadas MBS, e eu sempre considerei que o risco de inflação era bastante mais, ou seja, o risco da inflação ser mais duradoura era bastante grande para o risco dela ser transitória, e que se o Fed não fizesse nada, o risco dela se tornar permanente seria bastante grande. Por outro lado, havia um risco de destruição dos preços dos ativos financeiros, desde os mais especulativos, por exemplo, Bitcoin, que ninguém percebe quanto é que ele vale, nem pode saber quanto é que ele pode valer, até aos ativos mais tradicionais, como as ações mais consensuais. Se houvesse um prolongamento excessivo dos estímulos, teríamos destruções bastante graves ou bastante perigosas, tanto ao nível do preço dos ativos financeiros, como bolhas especulativas, como a nível de inflação. E, portanto, eu creio que havia uma janela de oportunidade para o Fed, no simpósio de Jackson Hole, anunciar o tapering, e foi precisamente o que eles fizeram. Este é um artigo que depois eu escrevi no final de agosto. Portanto, se quiserem ler, não vos consigo mandar o link em cima, porque isto não funciona assim, mas com certeza que a Gabriela Ruto ou as suas equipas podem partilhar o artigo, que foi escrito, enfim, 2 dias depois do Jackson Hole. E o Jackson Hole é de extraordinária importância. Basta recordar esta frase que eu tenho aqui à direita, que é citada por Greenspan. Greenspan foi quando nós, portanto, era o presidente da Reserva Federal, quando estávamos na Bolha.com, e ele referiu que esta difícil interseção entre a bolhas especulativas e o downturn económico, ou seja, em que o Banco Central não pode estar apenas preocupado em conter as bolhas especulativas dos mercados, neste caso em 2000, obviamente estamos a falar da bolha especulativa.com, mas estava mais preocupado com o efeito que essa bolha especulativa teria ou teve no impacto económico ou na desaceleração económica. E, portanto, eu creio que Powell se coloca aqui numa perspectiva relativamente análoga, em que ele várias vezes já referiu que há níveis de especulação em algumas franjas de mercado, mas o Fed não se quer endereçar particularmente, não compete ao Fed basicamente pegar numa agulha e partir a bolha, quebrar a bolha. Cabe ao Fed, essencialmente, criar as condições para, enfim, a recuperação económica não ser colocada em causa, mas obviamente que uma bolha especulativa que, obviamente, depois seja transversal a todos os ativos financeiros, só vem depois fazer pior do que bem. E se nós pensarmos nas recessões de 2000 e na recessão de 2008, as recessões económicas vieram pelo colapso de bolhas especulativas. E, portanto, os bancos centrais não se podem simplesmente demitir da função, de certa forma, de conter os riscos especulativos, porque, obviamente, se os riscos especulativos sobem demasiado e se tornam bolhas especulativas transversais, como tivemos em 2000 no setor tecnológico e como tivemos em 2008 no setor imobiliário e financeiro, sobretudo no setor imobiliário, que depois, obviamente, teve essa ligação ao setor financeiro, nós depois temos uma recessão. Portanto, bolhas especulativas seguem sempre recessões e, portanto, também é do interesse dos bancos centrais terem aqui alguma perseverança nesta direção de conter as bolhas especulativas. E tivemos há 2 anos o Sr. Paulo a dizer que, obviamente, no próprio Jackson Hole, dizer que, enfim, não há uma grande ansiedade de nós agirmos demasiado depressa dentro do mandato do Fed, porque a inflação, enfim, nos últimos anos, estruturalmente não tem os mesmos desafios que tivemos na década de 80, por exemplo, e portanto,
a ansiedade de uma hiperinflação não se colocava nos últimos anos, pelas questões deflacionárias como nós conhecemos, a questão da globalização, da demografia, da tecnologia, etc. E, por exemplo, o ano passado tivemos um discurso do Jackson Hole, foi muito importante, do Sr. Powell, em que ele alude a uma revisão estratégica do mandato do Fed e permite um overshooting da inflação. Ou seja, tivemos claramente este ano, nós vamos ter uma inflação entre os 3% e os 4%, e porque, obviamente, ela vai ser permitida que fique assim. E isso é muito interessante. A questão é durante quanto tempo é que o FED pode permitir, se é tipo 1 ou 2 anos, ou se é apenas um ano. E eu creio que vai ser apenas durante 2021 que nós vamos ter o overshoot, porque claramente para 2022 o FED já está muito preocupado com a questão da inflação. E isso é bastante interessante. Se nós olharmos, por exemplo, para a reunião da semana passada, isso também foi muito interessante do FED. Foi bastante hawkish, ou seja, hawkish no sentido foi agressivo. Ou seja, para quem esteve aqui a acompanhar o discurso do Sr. Powell até sensivelmente junho, o Sr. Powell foi muito suave. Ou seja, a inflação é transitória, isto é tudo um mar um mar suave e tranquilo na saída do pós-Covid, e nós estamos aqui a diferir o efeito de decisão do FED, da função reação, ou seja, o FED também tem no seu mandato que esperar que a inflação se materialize, a inflação se recupere, o mercado laboral recupere, e só depois é que o FED atua. E, por exemplo, o FED tem projeções para, por exemplo, estes gráficos assim são projeções para o PIB e para a inflação nos Estados Unidos, mas os senhores do FED dizem, ok, estas são as nossas projeções, mas nós vamos esperar que as projeções concretizem para depois atuar em consonância. Na prática, eles estão a diferir a função reação do FED, e isto obviamente agrava os riscos especulativos, mas de certa forma até junho eles estavam claramente a diferir a função reação do FED, e a partir de junho, quando eles pela primeira vez anunciaram um dot plot, o dot plot é o mapa que consolida as visões para onde é que pode ir a taxa Fed Funds dos diferentes governadores dos bancos centrais, do FED, que são basicamente 18, e em junho houve uma surpresa muito agressiva. E agora, na semana passada, nós tivemos novamente um dot plot que foi bastante agressivo, em que, basicamente, a maior parte das pessoas que integram o comitê do FED, 50%, ou seja, 9, são 18, 9 já consideram uma subida de taxa de juros a partir do próximo ano, e depois 3 subidas em 2023 e mais 3 subidas em 2024. É curioso que foi a primeira vez que entrou a maturidade de 2024, e é muito interessante verificarmos isto. Portanto, junho, para este ano, há uma desaceleração da economia americana de 7 para 5,9, face à projeção de junho para setembro, em função do impacto da questão da variante Delta, mas ao nível da inflação há um overshoot, ou seja, a inflação está claramente a fazer um overshoot. O FED vai tolerar uma inflação acima de 4% para este ano nos Estados Unidos, mas não o pode permitir mais tempo. A partir do próximo ano, eles de facto vão ter que subir taxas, e eles vão ter que cortar o programa de compras, e de facto, quando eles anunciaram no Jackson Hole que iam reduzir o programa de compras, e agora, há coisa de uns dias atrás, disseram, nós a meio do próximo ano queremos já ter acabado o programa, ou seja, basicamente nós temos aqui a ver que a inflação tem estabilizado nos últimos 2-3 meses a níveis altos, portanto acima dos 5%, mas no último mês, o subindicador a nível de inflação que desceu foi basicamente os indicadores que estão associados a serviços, precisamente os serviços. Houve uma recuperação muito grande dos serviços este ano, mas no último mês, ou nos últimos 2 meses, vieram um bocadinho para trás, precisamente pelo impacto da variante Delta, que obviamente causou. Este é o famoso dot plot que eu estava aqui a falar, e reparem, já 9 pessoas dentro do comitê do FED, que são 18 no total, portanto 50%, já prevê uma subida de taxas no próximo ano, sendo que até meio, portanto a junho, julho do próximo ano, este programa de compras que eu vos falei de 120 bis, portanto 80 mais 40, vai estar a zero, terminado. Portanto, o que levou o mercado para subir para estes níveis que temos hoje, que é a liquidez, os programas de compra, esta tomada de risco galopante dos investidores, meus senhores, esse free ride, basicamente todos ganhámos e foi muito fácil de fazer dinheiro, esse cenário vai acabar. Vai ser muitíssimo mais difícil navegar nos próximos 18 meses no mercado de capitais, e sem surpresa. Portanto, obviamente o mercado de capitais já dobrou nos últimos 18 meses, numa escala sem precedentes, tanto em velocidade como em montante. E, portanto, é muito interessante olharmos para este dot plot, porque se o mercado acreditasse que o FED iria subir taxas em 22, uma vez, e em 23 e em 24, 3 vezes, nós estamos a colocar a taxa de longo prazo, a taxa mais ou menos de equilíbrio, aquela a partir do qual o FED, a taxa de equilíbrio portanto, é a taxa a partir do qual o FED, se estiver acima, está a fazer tightening, se estiver abaixo, está a fazer loosening, portanto, está a fazer uma flexibilização monetária se estiver abaixo, e está a fazer uma restrição monetária se estiver acima. E essa taxa de longo prazo está neste momento nos 2,5. O mercado não acredita. O mercado basicamente diz, meus senhores, a inflação não vai disparar como vocês têm esse receio,
e vocês nunca vão conseguir colocar as taxas a 2 ou 2,5. O máximo que vocês podem subir as taxas de juros é eventualmente para 1,5. E isto é o que nós vemos aqui no gráfico, no último gráfico da direita. Muito interessante, porque se de facto as taxas de juros fossem para 2,5 nos próximos 2, 3 anos, havia aqui uma grande faixa de ativos de mercado que estavam seriamente mispriced e, portanto, havia riscos de quedas em alguns ativos financeiros, nem sequer falo dos mais especulativos, que esses obviamente iam cair bastante, mas alguns menos especulativos que obviamente estão aqui também ancorados pela expectativa de que a taxa de longo prazo nunca vai acima de 1,5. No ECB, no Banco Central Europeu, e temos uma senhora do BCE, que é a senhora Lagarde, e de facto o que se diz é que a senhora não está a fazer tapering, como o Fed está a fazer, até porque o ciclo económico e ciclo de inflação é bastante distinto. De qualquer forma, a Europa também está a acelerar na sua recuperação e isso está a trasladar para níveis de inflação também relativamente interessantes. E o que nós estamos aqui a perspectivar é que, obviamente, o programa de compra de emergência pandémica, que é o chamado PEPP, vai acabar em março, abril do próximo ano, e não há razões para justificar a manutenção do programa, a não ser que a pandemia dê uma guinada para muito pior do que aquilo que nós já estamos, e nós neste momento estamos com a pandemia controlada na Europa e nos Estados Unidos e em vias de ficar controlada no resto do mundo, assim esperamos, mas é basicamente este o cenário base. E, portanto, nesse cenário, quer dizer, o programa de emergência pandémica já não faz sentido nenhum, vai acabar, como é suposto acabar, em março, abril do ano que vem, e agora, mas eles estão a comprar à volta de 80 bis por mês, anunciaram que vão desacelerar as compras à volta dos 70 bis, e portanto é o que vocês veem aqui, portanto na realidade 70 bis também é o que andaram a fazer durante muitos meses do ano passado e também deste ano, e portanto por isso é que se diz que o ECB não está de facto ainda a fazer um tapering como o Fed está a fazer, estão basicamente a ajustar ou a recalibrar o programa de compra de ativos, e depois até que ponto é que eles vão substituir o APP que hoje está a comprar cerca de 20 bis por mês em obrigações soberanas, até que ponto é que eles vão colocar, por exemplo, estes 60 bis, transferir estes 60 bis para os outros 20 bis que estão dentro do APP. Eu diria que eventualmente vão transferir cerca de metade, ou seja, em vez do APP estar a comprar atualmente 20 mil milhões de euros em obrigações, provavelmente no próximo ano vai estar a comprar 40 ou 50 mil milhões de euros em obrigações, para conter a subida das taxas de juros, sobretudo na periferia, que obviamente é de facto um bocadinho mais perigoso. Procurando responder a uma questão em que fase do ciclo é que nós estamos em termos do ciclo global e pensando essencialmente no bloco desenvolvido, em particular os Estados Unidos, que é sempre a economia líder e que nos diz para onde é que nós vamos, portanto, para onde for os Estados Unidos, vai o resto do mundo e, sobretudo, vai o mercado. O mercado só lhe interessa, basicamente, para onde é que vai o mercado norte-americano. Tudo o resto é mais risco específico de outros mercados e nós vamos endereçar a China nos próximos 5 minutos. Mas, de facto, nós estamos já claramente numa fase, pelo menos, numa fase intermédia do ciclo económico. Ou seja, há aqui o risco de nós estarmos já numa fase mais adiantada do ciclo, portanto, estarmos numa fase ou intermédia ao final, mas estamos ainda numa fase intermédia do ciclo de recuperação. Esta é a nossa visão, e estando numa fase intermédia do ciclo de recuperação, estamos, enfim, ainda com algum espaço para os ativos de risco continuarem a subir, mas de facto há aqui alguns riscos, no sentido em que nós nem sequer tivemos a dor da pandemia, ou seja, tivemos a dor da pandemia do ponto de vista sanitário e mental e todos sofremos muito com isto, mas de facto do ponto de vista económico levámos uma pancada, mas foi uma pancada que foi isolada o ano passado e foi basicamente reposta ou este ano ou no próximo. E não houve praticamente falências em lado nenhum, pela questão das moratórias que foram datadas em todo o mundo, e de facto há algum risco dessas falências começarem a surgir no próximo ano, porque basicamente sem falências, sem dor, o velho não pode dar lugar ao novo. É a mesma coisa como no sol para o inverno, enfim, do inverno para o verão, enfim, a primavera só surge depois da escuridão do inverno. E nós conhecemos a escuridão pandémica, mas não conhecemos a escuridão pandémica do ponto de vista de mercados. Tivemos um panic selling ali em março, mas de resto tivemos o melhor ano de sempre dos últimos 100. E portanto, há aqui alguns riscos. E, de facto, criam aos bancos centrais um enigma. O que é que eles podem fazer? Se, por um lado, eles removem os estímulos, as ações caem e há uma reversão do efeito de riqueza artificial, porque, basicamente, as ações estão a valer mais de 100% do que valiam o ano passado e, portanto, está toda a gente com muito mais dinheiro do que tinha o ano passado e, portanto, se as ações caírem, toda a gente perde dinheiro e contrai o consumo, contrai o investimento e, portanto, o mercado de ações cai, vamos ter uma recessão porque o mercado de ações cai. Isto se o Banco Central remover os estímulos rapidamente. Por outro lado, se o Fed não remover os estímulos, vamos ter aumentos salariais, como nós já temos assistido, disrupção das cadeias de valor, subida de inflação, bolhas especulativas a torto e a direito que nós já estamos a ver em vários franjos do mercado e nós claramente vamos ter uma recessão, porque bolhas especulativas é o pior que pode acontecer sempre.
É preferível um mercado quieto, do que subir em flecha para uma bolha especulativa. E esperemos que nos próximos anos tenhamos retornos muito baixos, de longo prazo muito baixos, mas que não sejam muito grandes, porque se nós sabemos, se tivermos retornos de um ano muito altos, sabemos que vamos entrar num precipício eventualmente perigoso. E portanto o FED está aqui basicamente a patinar sobre o gelo, entre remover os estímulos ou prolongar os estímulos. Claramente sabemos que eles vão remover os estímulos, mas obviamente depois não podem subir taxas de juros, e eles fizeram uma leitura bem, que foi remover os estímulos, mas conseguir isolar a trajetória de remover os estímulos do ciclo de subir taxas de juros. E agora é que nós vamos estar a falar do ciclo de subir taxas de juros, e nós já falámos há bocadinho que o FED tem um target de subir as taxas de juros até 2, 2,5, e o mercado simplesmente não acredita. O mercado acredita que nos próximos 3 ou 4 anos o FED pode subir as taxas de juros para 1,5. Isso é o máximo. E aí o mercado de ações pode-se aguentar, porque 1,5 não é um choque muito grande a nível de taxas de juros sem risco. Agora, saindo um bocadinho do bloco desenvolvido para o emergente, e de facto a China tem feito aqui tem dominado os headlines. Obviamente, na Ásia ainda temos muitos países com políticas Covid-free, quer dizer, não faz sentido nenhum para a Europa, Estados Unidos, etc., enfim, paralisar as cidades porque surgiu um caso num navio ou numa cidade, quer dizer, para nós já não faz sentido nenhum, mas na Ásia ainda se verifica por vezes este tipo de mindset. Este mindset vai-se alterar, mas na Ásia está a demorar mais tempo para ser alterado, e do ponto de vista económico, isto refletiu-se numa desaceleração mais pronunciada na Ásia este ano, ao contrário do ano passado. É muito interessante nós olharmos, por exemplo, aqui é o caso específico da China. Eu vou endereçar aqui algumas questões da China. Reparem, como nós víamos no início do ano que a China estava a crescer acima do potencial e o risco deles virem abaixo, ou de uma certa renormalização para baixo da economia chinesa era bastante evidente, até porque a economia chinesa estava a ser liderada por investimento público, imobiliário, e também, de certa forma, por exportações, porque o resto do mundo, as outras fábricas do mundo estavam fechadas, só a China é que estava basicamente aberta, e de facto, e depois tivemos a questão do ano passado das eleições americanas, presidenciais, em que surge Biden, e Biden, como nós esperávamos, ainda foi eventualmente contra a China, com um stance ainda mais agressivo em relação à China, e sobretudo mais inteligente do que Trump, mais agressivo do que Trump, e coadjuvado com o Quad, com a Europa. Portanto, basicamente Biden uniu todo o mundo ocidental contra a China, e portanto a China isola-se nesta perspectiva. Portanto, basicamente a China tenta alargar a sua esfera de influência por via dos países emergentes, mas de facto este cenário da vitória de Biden tendeu a isolar ainda mais a China. E o que nós vimos depois daqueles 3 primeiros meses em que a China retrocedeu muito, porque estavam muito preocupados, obviamente, com o nível de concessão de crédito, com os estímulos que foram feitos, com os desequilíbrios no sistema financeiro, no mercado imobiliário, com a dinâmica, quer dizer, quem conhece a China, quem percebe qual é que foi o modelo chinês nos últimos 20 anos, sabe que o modelo não é, enfim, carece de alguns problemas e precisava de ser ajustado, até porque ele é ajustado por via do governo central. Portanto, há aqui uma lógica de direção de longo prazo do governo que no mundo ocidental não existe, em que obviamente há um liberalismo muitíssimo mais forte. E, portanto, o que nós estamos a assistir na China, nos recentes indicadores compósitos, é que nós estamos a assistir, com exceção dos mínimos que assistimos na pandemia, que obviamente são irrepetíveis, é que de facto há uma fraqueza já bastante estrutural, a níveis muito, muito significativos na China, que eventualmente até já começa agora a ser dispersa. Ou seja, há aqui alguma possibilidade desta fragilidade da China começar a reverter, que nós estamos aqui a sugerir no gráfico da esquerda, e se olharmos para os gráficos da direita, é muito interessante olhar para o PMI serviços. Os serviços na China, o ano passado, estiveram sempre acima do PMI indústria, de manufatura, e é muito interessante, porque isto nunca se verificou, porque o ano passado, se nós olharmos para a Europa e para os Estados Unidos, os serviços estiveram sempre abaixo. O que nós estamos a ver agora é, na Europa e nos Estados Unidos, os setores de serviços a recuperarem face ao setor industrial. E na China estamos a ver o contrário, muito interessante. Os serviços que no ano passado, no ano de pandemia, estiveram sempre acima da indústria, porque para a China foi muito fácil conter a pandemia. Agora que está a ser mais difícil para a China conter o Covid, ainda na premissa de Covid-free, os serviços estão a ser fustigados em relação à indústria, muito parecido com a dinâmica na Europa e nos Estados Unidos que tivemos no ano passado. As vendas a retalho, obviamente, são penalizadas, porque é claramente um indicador que reflete a dinâmica dos serviços, e estão a cair, já basicamente caíram bastante, e a mínimos relativos, e de facto defraudaram bastante expectativas no último ano, no último mês. Agora, o que é interessante na China? Primeiro, é perceber que a economia está a consolidar a um nível muito baixo. Esta desaceleração tem sido bastante rápida e começa aqui a haver espaço,
Se no início do ano nós estávamos muito negativos para a China, porque sabíamos que eles tinham retroceder política fiscal e política monetária, nós neste momento estamos a ver o contrário. Neste momento eles vão flexibilizar o orçamento. Neste momento o orçamento está a zero, portanto o déficit fiscal está a zero na China, nos primeiros 6 meses do ano, ou seja, descurando o último mês ou 2, mas até final do ano o déficit fiscal vai alargar para 5%. E portanto vai haver aqui basicamente um estímulo enorme do governo para conter estes riscos de desaceleração. E a nível monetário nós estamos basicamente a virar o ciclo de crédito. Como veem no gráfico da direita, nós estamos a ver o ciclo de crédito a mínimos e, por exemplo, a evolução homóloga do M2, de massa monetária, também está a mínimos. E se compararmos com a Europa e os Estados Unidos, não faz nenhum sentido. Isto está super deprimido. E eu creio que há um lag de transmissão da política monetária entre 3 a 6 meses que vai começar a entrar ou a haver algum spillover para a economia vai recuperar por essa via. E, portanto, houve aqui um tightening, ou seja, uma dupla restrição da política fiscal e monetária, que foi um erro. Foi um erro porque a nível da inflação não havia, ou seja, o governo estava muito preocupado com as questões de equilíbrio estrutural de longo prazo, mas se olharmos estritamente para a inflação nunca esteve acima de 1% na China, ou praticamente nunca esteve acima de 1% na China, quando na Europa e nos Estados Unidos está, enfim, nos 4%, como nós vimos ali. E, portanto, não há uma razão muito evidente para a política fiscal e monetária ser tão restritiva como foi nos primeiros 3 meses do ano. E, portanto, agora a política fiscal e monetária vai, de certa forma, reverter e favorecer um ciclo de reflação. E isso é interessante porque, obviamente, estes temas foram os temas pelos quais foi justificado este duplo tightening das políticas fiscal e monetária, que tem a ver com a preocupação de longo prazo com o sistema financeiro, a prosperidade comum, a segurança económica e estratégica, reforçar o papel das empresas detidas pelo governo, etc. E este crackdown regulatório da visão governamental de longo prazo versus a dor de curto prazo. Por exemplo, esta questão que eles fizeram das empresas de tutoring, portanto, de educação online, não poderem dar lucro, está muito assente numa lógica de equidade de longo prazo e de aumento da produtividade de longo prazo. Isso é muito interessante. E, portanto, aqui já estamos a ver, a nível monetário, eles já intervirem diretamente nas taxas, por exemplo, de reservas aos bancos, nas taxas de liquidez, que, enfim, a semana passada, com a história do Evergrande, houve intervenções diretas, de injeção diretas no sistema, e vamos para a Evergrande, que dominou basicamente os headlines, como se isto fosse uma coisa absolutamente surpreendente. A semana passada não foi. A única coincidência foi que, obviamente, como sabemos, eles não cumpriram o pagamento de um cupão e é uma empresa que está estruturalmente falida e, portanto, vai falir, vai haver o wipeout total do equity e vai haver um default mais ou menos controlado dos credores, onshore e offshore. Mas, quer dizer, isto é uma situação que já era conhecida no mercado há 3 meses. Se vocês olhem para o preço das obrigações em junho para 2025, ela já estava a 30% do par há 3 meses. Portanto, a empresa está falida agora como está falida há 3 meses. Nada novo se passou. O mercado já estava a pricing falência da Evergrande. A mesma coisa com as ações, que obviamente tem um lag. E agora, o que é interessante considerar? Evergrande. O que é que a Evergrande representa para risco sistémico? Muitos consideram que a Evergrande pode ser um momento Lima, não é? Eu acho que isso é manifestamente exagerado. Se olharmos, por exemplo, para aqueles 3 bolos que eu tenho ali. A Evergrande representa pouco mais de 3% das vendas totais do imobiliário chinês, portanto, não me parece que seja um evento sistémico. E a dívida total, que são 300 bis, ok, é mais do que o PIB português, etc. Mas quer dizer, quer dizer, lá por ser grandes nominais, quer dizer, é de facto um player high yield importante. É quase 10% do play high yield de China, mas de qualquer forma, se olharmos estritamente para o loan total do crédito hipotecário, não representa mais do que 2%. Novamente, isto aqui não é risco sistémico, do ponto de vista de dívida total. E depois, se olharmos para como é que se portaram outros ativos de risco na China, por exemplo, o Yen tem estado estável nos últimos 2, 3 meses. Se isto fosse um evento sistémico, o Yen estaria provavelmente a partir-se todo, que não está. Está resiliente, até está a subir em relação ao dólar no último mês ou 2. As A-shares, que são as ações domésticas chinesas, também estão resilientes, têm-se aguentado bastante. Estas listed, Alibaba, as Tencent, levaram 50% desde março, mas o equity chinês doméstico está praticamente flat nos últimos 2, 3 meses. Se isto fosse um evento sistémico, as A-shares também estavam a partir todas. Estavam nas ruas da amargura. Não estão. E, por outro lado, o que é que está a acontecer nas obrigações? O high yield, porque obviamente eu disse, Evergrande é um play grande, é um play significativo no segmento high yield, e portanto o high yield, os spreads estão a alargar, mas o segmento de investment grade na China está completamente em águas de bacalhau, completamente tranquilo. Por outro lado, se compararmos com a taxa de urbanização da China contra o Japão, este gráfico é interessante, porque muitos dizem, uma bolha imobiliária da China que vai explodir. Se nós olharmos para a bolha imobiliária no Japão, que é o gráfico da direita, vocês veem que os slots de espaço que foram construídos para o imobiliário no Japão, no auge da bolha de 90, foram o triplo do espaço que foi construído agora em 2021 na China. E, portanto,
Se isto é um evento sistémico, um Lehman Moment na China, eu digo-vos, no way, José, isto não é de todo um momento Lehman. E, portanto, até porque, lá está, a China também tem a vantagem de ser completamente opaco e uma black box que ninguém consegue perceber muito bem. E, portanto, eles controlam isto como eles quiserem. Agora têm basicamente um mês de borla para perceber como é que vão controlar o default da Evergrande. Mas, quer dizer, a interligação com o sistema financeiro é bastante vanilla, é bastante baunilha. Não há aqui crédito hipotecário via derivados, como houve na Lehman. Isto aqui é bastante baunilha. Portanto, é bastante baunilha e o facto de ser um sistema muito opaco vai acabar por proteger o próprio impacto ou mitigar o impacto no sistema. E, portanto, eu vejo que nós, do ponto de vista macro, estamos a entrar num anoitecer, estamos a ir para o outono na realidade, não é? Já entramos no outono e nós estamos a entrar no outono e inverno nos mercados de ativos de risco. Portanto, nós estamos a sugerir alguma retirada ou redução do espectro de risco, mas ainda há algum espaço para o mercado continuar a subir. Porque, obviamente, o consumo e os consumidores, sobretudo nos Estados Unidos, nunca tiveram tanto dinheiro. Os estímulos, não do lado monetário, mas do lado fiscal, vão persistir. O FED, sobretudo por estar mais ativo e ter chocado agora com uma mão de ferro com a questão da inflação, isso acaba por ser bom, porque se nós tivermos um spillover grande da inflação, esse risco deixou de acontecer, mas de qualquer forma estas perspectivas douradas do anoitecer já começam a estar muito incorporadas na avaliação dos ativos de risco. De qualquer forma, ainda podemos ter, enfim, são agora 6:30 da tarde, isto se calhar está só até às 8 da noite, ainda podemos ter trimestres ou ainda um ano e tal relativamente positivo para o mercado de ações. Agora muito rapidamente, para transferir isto para a visão dos ativos de risco, porque é muito interessante, se nós nas visões macro praticamente acertámos em todas, nas visões para os ativos de risco não foi tanto assim, ou seja, as nossas visões macro não trasladaram para enfim, na esmagadora maioria também tivemos mais ou menos certos, mas algumas outras surpreenderam-nos. Portanto, obviamente as bolhas temáticas tiveram um colapso, desde as bitcoins que tiveram 63, depois foram para 30, desde as SPACs, etc., e as clean energy. Houve, de facto, uma underperformance grande da China, como nós estávamos à espera. Eventualmente a underperformance foi maior do que nós estávamos à espera. E nós achávamos que ia haver uma outperformance das cíclicas e do value contra defensivas e crescimento. Isso não aconteceu. Este é o primeiro tema. Basicamente, as cíclicas e value estão ao mesmo nível, defensivas e growth. Nós achávamos que nesta altura já estariam a crescer mais. Por outro lado, nós tínhamos low teen, high teen, portanto, ganhos entre 3% a 19% do S&P, estamos mais ou menos dentro deste range, e nas taxas de juros nos Estados Unidos, porque é absolutamente crítico, o equity vai para onde forem as taxas de juros. Basicamente, o mais importante é o mercado de obrigações. As taxas de juros é central. Portanto, as ações vão sempre atrás das taxas de juros, portanto, nós temos de estar sempre focados nas obrigações. O smart money está sempre nas obrigações, nunca está nas ações, e, portanto, para onde vai as obrigações, vão as ações atrás. E, portanto, é muito importante perceber para onde é que vão as obrigações. Nós tínhamos uma ideia que as obrigações iam para entre 1,5 e 1,70, e de facto tiveram imenso tempo nos 1,30, agora já estão perto dos 1,50 na realidade, começa a entrar no nosso patamar inferior. Há uma grande dispersão, por exemplo, esta variante delta, surpresa do índice, estes são alguns motivos pelos quais as taxas de juros continuam tão baixas nos Estados Unidos, porque de facto o Tesouro emitiu muito menos do que emitiu o ano passado. Tem havido alguma desaceleração económica nos Estados Unidos também pela questão delta e obviamente obviamente esta questão da China também não ajudou. Mas eu acho que nós estamos ainda num range em que provavelmente as taxas de juros vão entrar nos 1,50, 1,70 e já estão bastante perto dos 1,5, só que nesta fase o que vai acontecer é que já não vão ser os break-evens, as taxas de inflação a levar as taxas nominais para cima. As taxas nominais decorrem das taxas da soma das taxas reais com as de inflação. E o que nós estamos a ver é, as taxas reais estão a subir, subiram 20 basis points, e as taxas de inflação estão basicamente flat. E basicamente as taxas nominais estão a subir, porque as taxas reais estão a subir, porque há um reflexo de tightening das condições monetárias. Portanto, há aqui um polo oposto entre bancos centrais, a ação dos bancos centrais e a recuperação económica, que se a recuperação económica é mais forte, os bancos centrais obviamente têm que sair mais depressa, como o FED está a fazer. Se a recuperação é mais lenta, os bancos centrais podem sair mais devagar, como eventualmente o BCE irá fazer. Mas de facto, temos aqui um canal de longo prazo para o qual as taxas de juros nos Estados Unidos devem se manter. Eu diria que entre as taxas de juros a 10 anos provavelmente vão estar entre 1,5 e 2,5, partindo do pressuposto que a taxa Fed Funds não chega aos 2,5, porque se as taxas de Fed Funds chegarem aos 2,5, provavelmente as taxas de 10 anos podem ir para lá dos 3, não muito acima dos 3. Em termos do mercado de ações, nós estávamos aqui a oscilar entre 13% a 19% de ganhos, num momento em que, e portanto estávamos corretos, estruturalmente corretos para o S&P, nesta fase com o mercado a subir mais de 100% depois dos 2.200 de mínimo em março do ano passado, agora nos 4.400 para o S&P, portanto o mercado já fez mais de 100% e fez-lo em pouco mais de 500 dias, portanto regra geral demora o triplo do tempo para fazer 100% de valorização. Entramos aqui numa fase em que podia haver alguma consolidação. Eu creio que o Evergrande foi claramente um episódio de
oportunístico para a consolidação de algumas pessoas, que já não estavam tão confortáveis para ter um nível de risco tão alto, mas o facto de termos tido quase 9 meses bastante bom não quer dizer que até ao final do ano não se mantenha. Precisamente, e comparando com 2013, em que havia aqui, quando foi o tapering do Fed e houve aqui enfim, o risco de 2013 está muito parecido com o risco de 2021, 2022, quando vamos entrar em 2022. Tem a ver, por exemplo, a avaliação. O mercado de ações está muitíssimo mais caro hoje do que estava em 2013. E, portanto, isto não é nada bom. O facto do mercado de ações estar muito mais caro hoje do que estava há 8 anos atrás não é bom para a perspectiva de retorno de longo prazo. Agora, o que é bom, o que é que minimiza este risco? É o facto das taxas de juros, do paradigma das taxas de juros ser dramaticamente diferente. É que em 2013, quando houve o tapering, as taxas de juros as taxas reais estavam basicamente 100 basis points negativas como estão hoje e foram para 100 basis points positivas. E as taxas nominais subiram quase 150, 200 basis points. As taxas nominais foram para 3. Hoje estão a 1,5 e as taxas reais ainda estão muito negativas. E, portanto, se as taxas reais continuarem muito negativas e se não subirem muito depressa, isto obviamente vai continuar a levar flows para o mercado de ações, porque obviamente ter dinheiro estamos a perder se tivermos cash, não é? Portanto, temos que continuar alocados em ativos de risco. E o facto das ações estarem hoje bastante mais caras do que estavam 8 anos atrás é também um reflexo da composição dos índices. Ou seja, hoje o setor tecnológico representa quase 30% dos índices, muito mais do que em 2013, praticamente o dobro, e o setor tecnológico tem avaliações muito mais caras em relação ao resto. E, portanto, é natural que, havendo aqui uma sobrecomposição, as avaliações do mercado como um todo sejam mais caras, porque o setor tecnológico tem múltiplos de preço mais caros, mas como vemos no gráfico em baixo, a perspectiva de crescimento dos earnings é quase o dobro daquela que é para as outras empresas. E, de qualquer forma, esta é a visão central, e já estamos perto do fecho e para tentar fechar isto dentro do tempo, nós claramente estamos num momento em que, lá está, pela questão do diferencial de taxa de juros, portanto as ações, se pensarmos em earnings yield, estão a pagar ou estão supostamente com um retorno de longo prazo entre 3% a 4%, e as obrigações estão com um retorno negativo, se considerarmos as taxas reais. Portanto, isto obriga, de certa forma, os investidores, desde o mais particular até o mais institucional, a continuar a ter pelo menos uma parte do seu portfólio em ativos de risco. É obrigatório, não dá, mesmo tanto caro, temos que estar lá. E, de facto, o que é interessante é que nós, neste momento, compensa-nos claramente correr o risco de pagar o topo do mercado em vez de retirar as fichas e estar subinvestido. Porque, basicamente, o prémio de risco hoje das ações está ainda muito distante do que bolhas especulativas históricas do passado, como, por exemplo, em 2000, ou em 1929, em que, claramente, o prémio de risco de estar em ações era negativo e, portanto, era preferível ter obrigações do que ações, o que não é manifestamente o caso. Agora, obviamente, há riscos, tem a ver com o nível de avaliação, tem a ver com o planeamento da curva, tem a ver, por exemplo, com aquela história da estagflação que eu vos falei, inflação acima do crescimento real. E reparem no gráfico de baixo, o crescimento salarial nos Estados Unidos, que foi 1%, isto é uma leitura mensal, e a inflação foi 5,30%. Reparem, a inflação está quase 4 pontos percentuais acima. Enfim, aliás, está 6 pontos percentuais acima, porque obviamente no último mês os salários até cresceram. E, portanto, reparem, há aqui riscos de estagflação se esta dinâmica se mantiver. Muito interessante esta situação. E para fechar, em termos de ideias temáticas, onde é que nós defendemos o valor, onde é que nós vemos valor no mercado? Nós no início do ano víamos claramente valor em value e em cíclicas, contra crescimento e defensivas, precisamente porque esta lógica das vacinas e da inflação, deste play de reflação, iriam beneficiar estes setores e estas empresas em relação às tecnológicas e às defensivas, que são quase bond proxies, e de facto isso correu muitíssimo bem até março, sensivelmente, mas depois, em 6 meses até março, nos últimos 3 meses, as tecnológicas começaram a recuperar, sobretudo a partir de junho, quando houve aquela situação do dot plot do Fed mais agressivo do que o mercado estava a pricear. E neste momento nós já não temos um view claro entre value e growth. Ainda continuamos a preferir value porque acho que há mais espaço para catch up no value em relação ao growth, mas eu acho que faz sentido termos uma estrutura que apanhe os dois temas de investimento, a mesma lógica nas cíclicas contra defensivas, eventualmente mais evidente. E um tema que nós gostamos este ano, gostámos imenso o ano passado, não gostávamos à entrada deste ano, mas gostamos outra vez agora, que são os small caps, porque levaram uma pancada gigantesca este ano, depois do ano passado terem feito mais de 100% dos mínimos de março, foi o índice que mais recuperou o ano passado, mais rápido, e este ano ficou para trás por causa do prémio das small caps e por causa, enfim, porque havia aquelas franjas ultra especulativas do growth das small caps. É muito interessante, porque as empresas de crescimento no segmento, nas large caps, as empresas de crescimento fizeram o catch-up com o value. Mas como veem no gráfico da esquerda, as empresas de crescimento no small cap
estão mortas, estão completamente mortas, não recuperaram. E, portanto, nós vimos aquelas sagas da GameStop, etc., empresas falidas que deram tipo mega ressaltos, etc. Enfim, as small caps foram penalizadas por estas histórias, por este conjunto de histórias, e, portanto, é por isso que o segmento growth das small caps não recuperou face ao segmento growth das large caps. Mas eu acho que há um posicionamento que está muito enviesado e é muito negativo nas small caps, que é histórico, e neste momento a avaliação e a dispersão de preços de small caps contra o Nasdaq está outra vez muitíssimo atrativo. Portanto, da mesma forma que nós gostámos de small caps a meio do ano passado, voltamos a gostar nesta fase. E para fechar, China, não é? China, o que nós não gostávamos de todo no início do ano, que era China, como foi horríveis, ainda foi pior do que nós estávamos à espera. Nós, neste momento, e eu vou ter depois da manhã comitê de investimento, e já estava aqui a vender ideias dentro do board e do asset management, estamos a construir um investment case claro de exposição direta à China. Emergentes e exposição direta à China, porque claramente achamos que, pela via da flexibilização monetária e da flexibilização fiscal que nós vamos ter nos próximos 6 meses, o sentimento económico ainda pode estar relativamente débil, mas se nós não pensarmos apenas em 3 meses, mas num horizonte de 3 anos, ou enfim, não precisa ser 3 anos, mas um ano, o que é que seja, desde que não pensemos num horizonte demasiado curto, nós estamos aqui num patamar em que podemos ter algum espaço de reversão no equity chinês, porque olhamos para o gráfico de cima, nós vemos o MSCI da China. As ações da China estão praticamente ao mesmo nível que estavam em 2015, quando o MSCI World em 2015 estava a metade do que está hoje. E a China hoje é muitíssimo mais competitiva e muitíssimo mais forte na cena internacional do que era há 6 anos atrás. E, portanto, não há razões do ponto de vista de preço e do ponto de vista de avaliação, que é o gráfico que vocês veem aí. A China neste momento está com um desconto de 50% em relação ao MSCI World, que é 20% acima do que costuma ter, o desconto. E nós olhamos para aqui, e era aquilo que eu estava a dizer. Nós estamos a ver os A-shares que estão basicamente a transacionar sobre a linha d'água. Portanto, basicamente a zeros, como veem, que é a linha a branco, e a linha a laranja, que são os lícitos que estão claramente abaixo. E, portanto, no geral, para fechar, obrigações, obviamente, negativo, péssimo ativo para estar investido, com exceção de obrigações do bloco emergente. Risco de taxa de juros, estamos negativos. Risco de crédito, estamos negativos. Crédito, péssimo. Investment grade, high yield, sobretudo no bloco desenvolvido, péssimo para estar investido. Emergentes é a única coisa em obrigações que pode ter ainda algum interesse. Inflation Link, neste momento estamos mais neutrais do que estávamos, porque basicamente fizeram uma corrida grande ao longo de todo este ano e final do ano passado, e neste momento estão a vir para trás. Nas ações estamos neutros, sabendo que preferimos pagar o topo do que estar subinvestidos. Portanto, temos de estar neutros, temos de ter alguma exposição. Isto depois depende do nosso risco. Se nós somos pessoas ou investidores muito agressivos, temos de estar um bocadinho abaixo do nosso agressivo. Se somos mais moderados, temos de estar um bocadinho abaixo do nosso moderado. E os temas que nós gostamos são, naturalmente, a Ásia e China, infraestruturas, ouro, portanto, e alternativos. Alternativos são estratégias long short e que estamos, de certa forma, estratégias relativas em que podemos estar relativamente safe se o mercado tiver um drawdown potencial neste espaço. Porque, obviamente, se o mercado cair e nós temos estratégias long short, nós ganhamos podemos ganhar pelas duas vias, mas ganhamos claramente pelo lado curto e podemos ganhar pelo lado longo. Portanto, os top 5 temas de investimento que nós gostamos na sequência desta apresentação, e estima à volta de 3 minutos, peço desculpa, estamos a falar obviamente de China e mercados emergentes, que parece-me um call neste momento, depois de nós não gostarmos nada do play de China no início do ano, neste momento estamos claramente no view mais positivo para a China e para o bloco emergente, sobretudo numa lógica de longo prazo. Se conseguimos estar, porque obviamente sabemos que o crackdown regulatório vai demorar e não sabemos bem como é que isso vai evoluir, mas se olharmos para, enfim, se tivermos a capacidade de pensar mais à frente e não apenas no mês e meio, claramente China é um play interessante já para tomar posições aqui. Gostamos obviamente de small caps tanto na Europa como nos Estados Unidos. O play de value acho que ainda pode fazer algum catch-up em relação ao play de growth. Alternativos, como eu falei há pouco, e do ponto de vista temático, o play de infraestruturas. Veículos de investimento para vocês fazerem estes temas, sejam os PPRs, enfim, desde os mais equilibrados e moderados, que obviamente estamos a defender alocações um bocadinho mais prudentes do ponto de vista de risco, de alocação de risco, mas enfim, porque os PPRs, dentro da gestão dos PPRs, estão muito acopladas a estes temas de investimento e, portanto, os PPRs, os Fund Advisors, estão a privilegiar estes temas que eu vos falei aqui, e depois temos Fund Mix e Fund Screening, que podem capturar alguns fundos, o Fund Mix, por exemplo, de infraestruturas, commodities, etc., e mesmo Fund Screening, que nós depois podemos correr, eventualmente, creio que vocês podem capturar alguns destes temas que temos aqui. Sobretudo Value e Small Caps e China. Os 3 primeiros temas no Fund Screening são interessantes, acho que também dá para fazer no Fund Mix, mas aí também. Ou seja, num umbrella mais alargado de gestão, eu diria PPRs, que é um bocadinho mais prudente. Num umbrella mais self-directed e mais agressivo, eu diria Fund Mix, Fund Screening, indexado a estes temas de investimento. Gabriela, Ruth, e aqui abrimos o Q&A, eu estiquei-me aqui quase 5 minutos.
Obrigada, João. Obrigada. Nós agora deixamos aqui um tempo para eventuais questões que queiram colocar. Pedimos que coloquem via chat, se faz favor. Eu posso, entretanto, começar aqui com algumas questões, até termos mais questões aqui por parte dos nossos investidores, que têm um pouco aqui a ver com o que já falaste, mas também para reforçar aqui este tema relativamente à Evergrande, como é que nestes períodos de quantitative easing pode ser um mau presságio porque quando as taxas começarem a subir globalmente, ou estamos perante uma mera consequência do aperto regulatório chinês? Não, quer dizer, isso não é fácil. O que eu gosto de olhar, a forma como eu gosto de olhar para isso é, por um lado, eu acho que o impacto do Evergrande é um impacto essencialmente não sistémico do ponto de vista do sistema financeiro, nem sequer é sistémico do ponto de vista no mercado chinês, nem acho que vai ter um impacto muitíssimo negativo no mercado imobiliário. Agora, o que eu acho é que é um impacto deflacionário do ponto de vista neste arrefecimento que nós estamos a assistir na China nos últimos 3 meses, que os gráficos foram evidentes. A China está a desacelerar de forma muito rápida e o Evergrande acaba por ser mais um reflexo dessa desaceleração e provavelmente este upturn do ponto de vista do ciclo que eu falei aqui com a política fiscal e a política monetária vai se calhar penalizar um bocadinho a velocidade com que esta reversão do ciclo fiscal e monetário se vai desenrolar para a economia. Portanto, eu acho que é esse impacto deflacionário do colapso da Evergrande vai traduzir para a procura agregada como um todo, porque obviamente eu creio que estamos a falar do impacto no PIB à volta de entre meio a 0,8% este ano, no impacto no PIB chinês, e portanto vamos estar a perspectivar um PIB à volta de 6 pontos percentuais para a China, e portanto isso vai ter um impacto negativo, obviamente, na procura agregada mundial, mas eu creio que vai ser limitado do ponto de vista sistémico, e o contexto de taxas de juros, quer dizer, eu acho que no contexto de taxas de juros, que as taxas de juros estão a subir, enfim, este acaba por ser um fator benéfico, ou seja, o facto de termos tanto stress, por exemplo, leva ao Fed eventualmente a reconsiderar alguns riscos, não é? Ou seja, por exemplo, neste momento nós já temos as yields a 1,5, mas por exemplo a semana passada nós vimos as yields a cair precisamente pelo efeito do Evergrande, e mesmo quando o Fed anunciou um dot plot mais agressivo, que vamos acabar o programa de compras até meio do próximo ano, quer dizer, o mercado de ações ficou super contente, o que não faz muito sentido, porque basicamente o mercado de ações estava a olhar para lá do Evergrande, e portanto eu acho que o Evergrande tem essencialmente um efeito deflacionário de curto prazo e que pode diferir o impacto da reflação que vai ser movida ou consequência da política fiscal e monetária, que vai ser claramente muitíssimo expansionista na China nos próximos 6 meses, ao contrário, outra vez, a China basicamente está sempre em contraciclo. Teve em contraciclo o ano passado, está em contraciclo este ano do ponto de vista negativo e nos próximos meses e trimestres vai estar em contraciclo, mas agora novamente favorável, porque a política vai ser muitíssimo mais favorável na China do que vai ser a política monetária num bloco desenvolvido, sobretudo nos Estados Unidos. E, portanto, eu acho que é um tema que acaba por acentuar a velocidade com que a política fiscal e monetária na China tem que reverter. Como é que estás a ver aqui o tema de infraestruturas? Já disseste que estavas positivo? Sim. O play de infraestruturas é também um play de commodities, não é? É uma segunda derivada do play de commodities, com menos risco, é uma segunda derivada com menos risco do play de commodities, porque os commodities têm obviamente mais riscos embutidos. Eu vejo a questão da questão infraestrutural, da questão das infraestruturas como um tema estrutural de toda a década de 20, portanto até 2030, e de facto tem corrido bem este ano, e eu creio que vai continuar a correr bem. Está muito relacionado com por exemplo, esta questão da política monetária, que vai ser mais restritiva nos Estados Unidos e depois mais tarde na Europa, vai ser contrabalançada esta política restritiva com a flexibilização fiscal por parte dos governos, e portanto na Europa será o PRR, e nos Estados Unidos estes planos todos de infraestruturas que nós temos vindo a conhecer ao longo dos últimos meses, ou trimestres, e portanto muito assentos numa lógica de transição energética, numa lógica, enfim, de recuperação pós-pandémica, numa lógica também de uma certa normalização do mundo emergente, porque o mundo emergente não normalizou. A China levou muita pancada este ano e o mundo emergente foi muito penalizado por causa disso. É muito interessante verificar que há uma underperformance muito grande, não só da China em relação ao resto do mundo desenvolvido, mas em relação à China e o resto do bloco emergente. E eu acho que o facto da China ter vindo muito para baixo, não é? Temos aqui o resto do bloco emergente também veio para baixo, e eu acho que
vamos ter estas duas pontas a subir, precisamente porque são duas histórias que estão muito ligadas, infraestruturas, commodities, China, etc. Ou seja, é também um play que nós gostamos por essa via, para além da transição energética. Ok, mais aqui uma questão, como é que a retração do imobiliário chinês pode influenciar os mercados emergentes? Não, é óbvio, né? Portanto, isso vai ter seguramente um impacto, e é muito interessante porque lá está, eu tenho um gráfico, eu tive aquele gráfico, vou correr, né? Portanto, já agora vou metê-lo aqui, porque se calhar eu passei-o depressa demais e ele é extraordinário, que é este aqui, que é o gráfico da direita, e portanto nós estamos aqui, é colocar a bolha chinesa em perspectiva, por exemplo, em relação à bolha japonesa em 1990. Porque nós estamos a ver a China num nível de urbanização, enfim, num padrão que é mais ou menos análogo àquele que foi o Japão, mas depois nós tivemos, entre 80 a 90, uma bolha brutal no Japão, que é a linha vermelha que nós vemos aqui, em que tivemos basicamente um espaço de construção por 1 milhão de pessoas que atingiu quase 1,5 milhões de metros quadrados. E na China estamos nos 500 metros quadrados. Aliás, até já estamos um bocadinho abaixo. Significa que, do ponto de vista ou seja, de cais de risco, esta história que nós tendemos a conhecer é um bocadinho China, um género de dubaização da China, que é tipo, os tipos só fazem cimento e só fazem ghost town, cidades fantasmas, sem ninguém lá dentro. Na realidade isso existe, na China isso existe, cidades fantasmas sem ninguém lá dentro, mas também existe o oposto, precisamente o oposto, que é o que se verifica em quase todas as grandes cidades desenvolvidas do mundo, que é um undersupply, há uma suboferta para uma procura brutal, seja procura de investimento, seja procura, enfim, de consumo natural das famílias e das pessoas, que obviamente são priced out, porque o mercado imobiliário está ultra caro, basicamente em todo o lado do mundo, e a China não é exceção, e de facto nos grandes centros financeiros da China, não há claramente excesso de oferta, pelo contrário, há até uma suboferta no mercado imobiliário chinês, nos centros financeiros. E, portanto, é muito interessante colocar a bolha imobiliária em perspectiva na China, porque isto diz-nos que, se calhar, o impacto do colapso da Evergrande não vai ser tão significativo nos preços do mercado imobiliário, por esta via, e, por outro lado, há que também ver o lado positivo, que é a China está preocupada em não deixar os preços continuar a fugir, porque, na realidade, é o único país que se preocupa, de facto, com esta questão da iniquidade do trabalho em relação ao capital, porque nós hoje sabemos que trabalhamos todos para aquecer, a única forma de ganhar dinheiro é através do dinheiro, não através do trabalho, praticamente, não é? Isto é um bocadinho ridículo, ridicularizar isto, mas de facto é o que os gráficos de iniquidade nos últimos 50 anos nos evidenciam. A iniquidade é um problema enorme de todo o mundo desenvolvido, e não só, emergente também, e a China é o primeiro país que está a tentar lidar com isto. E, portanto, eles têm aqui quase um enigma, que é tentar conter as quedas do preço do mercado imobiliário, porque obviamente não querem, porque os chineses também estão muito investidos em mercado imobiliário, não querem que este real asset caia muito para não haver um efeito artificial de riqueza muito baixo, que depois penaliza a economia a nível de consumo e de investimento, mas por outro lado também não querem permitir que haja um overshoot do preço do mercado imobiliário, para não ficarem completamente priced out, como quase todas as pessoas e famílias estão no mercado imobiliário total. Mas agora, o mercado imobiliário como um todo, nós temos que ver que o mercado imobiliário é essencialmente uma proxy do mercado de capitais. Não é? Portanto, e o mercado imobiliário tem sempre um lag em relação ao mercado de capitais. E, portanto, por exemplo, pensando na Europa, o mercado imobiliário na Europa ou nos Estados Unidos não vai cair se o mercado de ações não cair de forma significativa. Não é? Agora, até costuma ser, tipicamente o que costuma acontecer no mercado imobiliário é o mercado de capitais, que é um mercado muito mais clean, direto, líquido, etc. Há logo uma queda de 30% ou 40%, e o mercado imobiliário, como é OTC, basicamente fica flat out, depois há uns OTCs que são transacionados 40% abaixo, mas o mercado imobiliário tem quedas muito mais suaves e, regra geral, há uma valorização muito grande. O Japão, enfim, o mercado imobiliário no Japão, ele teve muitos anos a andar de lado. Houve primeiro uma queda e depois teve muitos anos a andar de lado. Em Espanha, por exemplo, foi mais ou menos o que aconteceu em 2008. Houve uma queda e depois teve muitos anos a andar de lado. E é um bocado isso o padrão que nós vemos para o mercado imobiliário, não só na China, como um bocadinho como todo lado. Não é? Portanto, em primeiro lugar, e mais importante de tudo, é uma proxy do mercado de capitais com um lag de 3 a 6 meses. Portanto, é essencialmente, ou seja, se nós estamos preocupados com o mercado imobiliário, nós temos de estar essencialmente preocupados com o mercado de ações, porque enquanto o mercado de ações não der sinal, o mercado imobiliário não vai dar sinal. É isso. O João Paulo questiona também aqui efeitos a curto prazo, a um ano, das tensões geopolíticas e comerciais entre o bloco dos Estados Unidos e da China, e como se vão sentir estas orientações de posicionamento de investimento. Pois, isso é um tema importante, a geopolítica cada vez mais, mais relevante neste contexto, e eu acho que,
lá está, é a questão de um mundo menos globalizado, mais regional, não é? E, portanto, o mundo ocidental um bocadinho mais unido contra a China e a China a fazer de tudo para ter uma certa autonomia estratégica em relação aos Estados Unidos e à Europa, não só aos Estados Unidos, mas todo o mundo ocidental, não é? Tipo, por exemplo, vemos a Austrália, não é? Tipo, vemos enfim, toda a tensão que existe entre a China e a Austrália e também em todo o Mar do Norte, noutras regiões, por exemplo, Taiwan, que é um tema muito importante a nível de semicondutores e da autonomia tecnológica, e portanto isto vai ser essencialmente, vai ter uma leitura essencialmente negativa do ponto de vista de crescimento de longo prazo, ou seja, eu creio que o crescimento mundial, mantendo-se esta tensão geopolítica e menos cooperante, vai haver uma leitura, vai ser revista em baixa, não só para a China, mas para o resto do mundo, porque a China é uma parte importante do PIB mundial, e em cima disto temos pressões inflacionárias, porque se temos um mundo menos globalizado e mais regional, estas distorções de preço que temos assistido nas cadeias de valor este ano, que foram muito evidentes pela questão pandémica, podem eventualmente manter-se durante mais tempo para lá deste ano, eventualmente não com a mesma magnitude, naturalmente, mas eu acho que provavelmente vão manter-se o chamado em inglês, aquele chavão de bottlenecks, não é? Estas disrupções todas nas cadeias de valor poderão manter-se mais tempo do que infelizmente nós queríamos, e isto pode ter uma leitura grande do ponto de vista de mais inflação e menos crescimento. Lá está, o risco de estagflação a emergir. E estagflação não é um sítio para onde nós queremos ir. E de facto é um risco. O Carlos Dias pergunta qual o reflexo que se pode esperar para o mercado acionista português e europeu. Um pouco dentro do que já falaste. É muito interessante, porque eu agora não tenho acompanhado muito o PSI e os estoques portugueses, porque lá está, nós vivemos muito acíclicos, não é? Portanto, mas de qualquer forma, somos uma peça pequena da Europa, e a Europa muitas vezes é um bocadinho acíclica, em relação, por exemplo, ao que fez os Estados Unidos, sobretudo nos últimos 10 anos, não tanto agora não tanto este ano, porque este ano temos o S&P praticamente aos mesmos níveis do Eurostock 600, não é? E este ano nós tínhamos uma view clara, como eu expliquei, de value contra growth, e portanto, que não se materializou nos Estados Unidos, mas também não funcionou mal, porque basicamente elas estão basicamente igualadas. A performance de value contra growth está basicamente igual, year to date. Foi momentos distintos de valorização. Portanto, tivemos basicamente value a outperformar muito até junho e tivemos growth a outperformar desde junho. Nesta fase, eu creio que vai haver algum slowdown de tecnologia. Aliás, vimos, por exemplo, hoje o Nasdaq um bocadinho mais pressionado, precisamente por questões de riscos de inflação e um spike mais agressivo do dot plot. Esta leitura do dot plot que nós tivemos na última semana, supostamente é péssimo para a tecnologia, não é? Portanto, quer dizer, taxas de juros de longo prazo a irem para 2,5, quer dizer, aqui há uma série de ações de tecnologia que não podem estar onde estão hoje, porque obviamente estão muito sensíveis ao risco de taxa de juros, mas obviamente o mercado, lá está, foi o que eu disse, o mercado não acredita que as taxas de juros vão subir tanto como o dot plot assim anunciou. Voltando à Europa, e este é um tema importante, value, porque a Europa não tem empresas de crescimento. Eu arriscar-me a dizer que as empresas de crescimento na Europa são basicamente aquilo que nós fazemos melhor, que é o play de exportação e cíclicas e sobretudo eventualmente as empresas de luxo, porque as empresas de luxo têm níveis de avaliação que são relativamente parecidas com os prémios que nós vemos nas empresas de Big Tech US. E, portanto, as empresas de luxo europeias são, eventualmente, o maior comparável com empresas de growth US. Por exemplo, é um play engraçado na Europa porque é uma indireta, é um segundo play, uma segunda derivada de China, e, por exemplo, vimos a Vuitton e o grupo Richemont levarem muita pancada nas últimas semanas pela questão da China, e pode ser um play interessante. Mas isso é um play de growth na Europa. O play de value, que é um play estrutural na Europa, porque nós temos na Europa essencialmente empresas value, telecomunicações, energia, automóveis, bancos, são essencialmente nomes value e, em alguns casos, cíclicos, em alguns coincidem, têm performado bastante bem. E eu creio que se houver algum catch-up de value contra growth, que eu acho que vai continuar a ocorrer nos próximos trimestres, eu acho que a Europa tem, porque o tecido empresarial e o tecido económico é de tal maneira concentrado com empresas value, se o value correr bem, a Europa vai performar bem e Portugal não vai também atrás dessa maré. O João Almeida questiona, e o ativo de refúgio ouro, qual a perspectiva? É engraçado. Eu não falei muito sobre commodities, porque obviamente também não teria tempo para endereçar essas reflexões, mas nós gostamos, nós basicamente, nós pensamos no ouro estruturalmente como um play de hedge de inflação,
e de hedge de riscos geopolíticos. E já falámos aqui nestes dois temas, ou seja, geopolítica vai se manter e provavelmente até se vai acentuar esses riscos. Inflação, corremos riscos de termos mais inflação do que crescimento, do tal cenário de estagflação. Portanto, aqui o ouro seria sempre por estas duas vias uma lógica de investimento relativamente safe, e acho que seria prudente nas carteiras de investimento ter alguma exposição ao ouro. Por outro lado, obviamente, temos obviamente, muito relacionado com o dólar. Talvez o dólar esteja já no topo do range e, portanto, sabemos que as commodities têm uma ligação inversa ao dólar, não é? Portanto, dólar mais forte, commodities mais fracas, dólar mais fraco, commodities mais fortes, e, portanto, eventualmente, se o dólar tiver aqui alguma desaceleração que teve nos últimos trimestres, isso pode ser também potencialmente positivo para commodities no geral, mas em particular também para o ouro. E de facto o ouro este ano perdeu algum digamos, trendy fashion, não é? Se nós podemos dizer, porque este cenário de debasement das moedas, de riscos de inflação, os investidores fizeram não através do ouro, que é o instrumento específico tradicional para o fazer, mas através de uma proxy ultra hype, que é os bitcoins. É? E através da Bitcoin tiveram outras coisas de criptomoedas, todas as criptomoedas possíveis e imaginárias, e o ouro é um bocadinho aquele veículo de investimento que foi perdido, lost in translation, nos anos 70, que eu acho que pode voltar a emergir com algum, não digo fulgor, mas eu acho que claramente tem algum espaço de valorização nos próximos, enfim, trimestres a 18 meses. Ok. Também já que estamos aqui num período de eleições, como é que vejo o resultado das eleições da Alemanha na Europa? É interessante, eu acho que o mercado estava a apressar basicamente este desfecho, não é? Talvez menos equilíbrio entre o que nós vimos do SPD e da CDU, não é? Portanto, mas o mercado estava claramente a descontar uma vitória da SPD eventualmente mais esmagadora e que depois permitisse fazer uma coligação com os verdes e com os liberais, não é? Portanto, que é neste momento ainda o cenário base, é ainda neste momento o cenário mais provável, pode vir a acontecer nos próximos meses, mas não é descurar eventualmente uma coligação do CDU com os outros dois. Mas o grande risco seria, de facto, o SPD, que já é um partido tradicional mais de centro-esquerda, fazer uma coligação com o vermelho-vermelho, que é um tipicamente vermelho, ou seja, o vermelho-verde-vermelho, ou vermelho-vermelho-verde, que era o SPD coligar-se com o Der Linke, que é o mais à esquerda possível, e os verdes. E, portanto, termos dois partidos mais radicais à esquerda, do espectro político, sendo que os verdes, obviamente, não são tão radicais como o nosso, por exemplo, o nosso Partido Verde, não é? Obviamente, está mais ajustado ao espectro político, mas, de qualquer forma, se nós tivéssemos SPD, Verdes e outro partido bastante do lado esquerdo, poderíamos ter aqui algum risco do mercado de ações, e eu acho que houve algum rally de alívio, algum alívio nas ações e mesmo nas bonds por essa via, não é? Ou seja, não é líquido. Como é que isto se vai desenrolar? Ninguém sabe, mesmo os maiores analistas políticos. Eu hoje estive a ler alguns artigos sobre isso, mas o facto simplesmente, de sabermos que vamos ter no governo mais pró-centro europeu, uma preocupação claramente com o ambiente e também com alguma prudência do ponto de vista fiscal, nós estamos, de certa forma, a reunir o melhor dos três mundos, ou seja, transição energética, prudência fiscal e pró-europeu, quer dizer, estes três pilares vão estar, ou seja, a coligação que conseguir reunir estes três pilares é a coligação que vai funcionar. E não vai haver nenhuma coligação que vai fugir de um destes três pilares. E, portanto, não estou a ver o risco, por exemplo, das taxas de juros virem por aí acima na Europa, porque não há aqui um grande compromisso com disciplina fiscal, ou não estou a ver, e os prédios da periferia depois alargarem por essa via. Isso seria um cenário perigoso que, felizmente, não se materializou com os resultados de ontem. Isto supostamente mais nas bonds. No equity a leitura é um bocadinho mais difícil de perceber, mas não é tão evidente. Mais uma questão aqui do João Paulo Pires, que questiona: o Nasdaq não será o índice que irá mais expandir até acabar este ciclo que vem desde 2009? Enfim, nós, de facto, de 2009, nós aí estamos num mega ciclo. O ciclo foi interrompido pelo ciclo pandémico, porque tivemos, de facto, a maior recessão dos últimos 100 anos. Portanto, houve ali uma interrupção do ciclo, não é? Não podemos simplesmente fazer de conta que a pandemia não existiu. E, portanto, o que nós vimos o ano passado foi que o Nasdaq outperformou muito e deixou de outperformar, enfim, a partir de setembro do ano passado. Entre setembro a junho deste ano, o Nasdaq claramente underperformou durante 9 meses. Não foi brincadeira. O Nasdaq ficou para trás durante 9 meses, até junho deste ano. Portanto, não podemos ser cegos ao que o mercado fez. E, obviamente, e se nós pensarmos, o principal risco é, por exemplo, o dot plot
se materializar. Ou seja, se a inflação subsistir e for aquilo que o FED está a dizer, e se o FED tiver que seguir as projeções que meteu no dot plot, não tínhamos dúvidas. O Nasdaq vai ser o mais penalizado. E, portanto, porque obviamente é o mais sensível à taxa de juros, porque as avaliações da tecnologia assentam na premissa que as taxas vão ficar baixas para sempre. E podem não ficar baixas para sempre, sobretudo com este dot plot que nós tivemos para 2,5. 2,5 quer dizer, o mercado claramente não está à espera que as taxas vão para cima de 1,5 nos próximos 4 anos. E se forem para cima de 2,5, claramente o Nasdaq vai ser mais penalizado. Nesta fase ainda não o será, mas eu já não coloco as fichas no Nasdaq em relação ao Velo. Acho que claramente a dispersão de tecnologia em relação às outras, neste momento é muito grande e acho que vai haver aqui algum espaço para algum catch-up, não tão grande, não tão significativo como foi, ou seja, eu acho que o Nasdaq não vai ficar tão para trás como ficou entre setembro do ano passado e junho deste ano. O Nasdaq teve 9 meses sem sair do sítio, não é? Por exemplo, uma Apple estava abaixo dos níveis de setembro e o resto do mercado estava 50% acima. Agora já não, porque a Apple depois recuperou bastante nos últimos 3 a 4 meses. E, portanto, nós não podemos ficar cegos às narrativas do mercado e temos que perceber que o Nasdaq ficou para trás e só recuperou nos últimos 3 meses. E eu acho que nesta lógica, com o risco que nós temos de inflação persistir de forma mais forte, o risco aqui está claramente do lado das tecnológicas e não está do lado de valor, do lado de vela. São basicamente plays de reflação e cíclicas. Portanto, eles até agradecem taxas de juros mais altas. A tecnologia agradece que as taxas de juros não saiam do sítio e que fiquemos todos aqui a zero. Mas aqui uma pergunta de Gonçalo Monteiro, que questiona qual é o nosso ponto de vista nas Zombie Stock, que agora andam a reviver. Ele dá o exemplo da Lehman Brothers, da Blockbuster, que estava agora, no caso da Lehman Brothers, que estava agora a tradar a 0,040. As zombie stocks são basicamente uninvestable, não é? São não investíveis. Portanto, quer dizer, não têm qualquer fundamental porque são zombies, não é? Portanto, não se pode investir em zombies partindo do pressuposto que queremos investir. Partindo do pressuposto que não estamos aqui numa lógica de casino. Portanto, lá está. É uma zombie stock. Uma zombie stock é uma empresa que está falida e estamos a especular que a empresa não vai falir estando já falida. É a mesma coisa que comprar ações de Evergrande. Não faz sentido. Portanto, sobretudo num momento do ciclo bastante exigente. É engraçado, por exemplo, o do growth, que eu não disse há pouco, disse durante a apresentação, mas não reforcei há bocadinho, que é importante. O growth ficou muito para trás, ou seja, o growth large caps como uma Apple e Microsoft, Amazon, Google, etc., valorizou muito nos últimos 4 meses, mas os growth small caps estão mortos. Ninguém está a comprar growth small caps. Portanto, o segmento growth a nível de small caps está morto. E zombies estão mais que mortos, não é? Portanto, são temas que não são investíveis e, portanto, por favor, não se metem nessas coisas. A nível de perguntas, temos aqui alguns assistentes a agradecer. Boa. Não sei se há aqui mais perguntas que queiram reiterar. Cumprimos mais ou menos o horário, não é? Tipo 10 minutos, não é? Cumprimos, é verdade. João, obrigada. E vamos ter uma sessão em breve, não é? No início do próximo ano. É verdade. Quando é que é a próxima sessão? Diz? Quando é que vamos ter a próxima sessão neste formato webinar? Mas convosco? Sim. Eventualmente mais no início do ano. Ok. Sim, isto são leituras que nós fazemos muito ao semestre ou ao trimestre. Portanto, neste momento nós estamos a dar já, de certa forma, um view e aproveitámos este momento para o que é que nós estávamos à espera que acontecesse e o que aconteceu. E estruturalmente, eu diria que estivemos dentro daquilo que nós estávamos alinhados. Algumas coisas do mercado não correram tão bem como nós esperávamos, e já estamos a prever não só este trimestre, como alguns temas. Ou seja, já estou a entrar alguns temas de 2022, mas quer dizer, vamos deixar isso com calma também para o próximo ano. Podemos ir falando com regularidade, mas agora mais numa lógica eventualmente presencial, não é? Se Deus quiser. Esperemos. Já temos João, todas obrigada. muito... E Obrigada. até breve, não é? Obrigada. 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 Eu espero que este evento tenha dado aqui um apoio adicional nestes períodos de turbulência aos nossos clientes, com certeza que sim. E nós estamos aqui deste lado, mais presencialmente, para ajudar a investir. E ficamos a aguardar qualquer questão que tenham, que não ficasse, ou que queiram expandir melhor, nós estamos aqui para dar esse apoio. Vou partilhar a apresentação convosco para depois fazerem chegar às pessoas que estiveram connosco. Outras eventualmente que não tiveram, mas que também podem ouvir, porque isto foi gravado. Muito bem. Ok. Até breve. Obrigada. Obrigada. Obrigado.